Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. 1 João 4, versículo 1, nós lemos: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já são muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Testado e aprovado. Doutrinária. A igreja cristã estava sofrendo com os ataques constantes dos falsos profetas. A intenção desses homens, falsos profetas, era negar a divindade de Jesus. Era dizer que Jesus não nasceu numa mulher virgem, que ele foi de carne e osso, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. A intenção desses falsos profetas era tirar a credibilidade de Cristo. Aqueles religiosos, quando você olhava para eles, que estavam ali infiltrados dentro da igreja, disseminando as suas doutrinas, pareciam que eram pessoas sérias, quando na verdade eles estavam ali minando a fé da igreja por dentro, confundindo a cabeça dos irmãos. Por isso, João, sabendo o que estava acontecendo no meio da igreja, João preocupado com a igreja, com a vida espiritual da igreja, ele escreve essa carta para que as pessoas pudessem estar preparadas para esse tipo de pessoa, e diz: Ora, mas não creais a todo espírito, não dê crédito, mas provai os espíritos se são de Deus. Então, a intenção de João era que a igreja estivesse espiritualmente, biblicamente, preparada para os falsos profetas. Se você me perguntar, hoje temos falsos profetas? Nós temos muito, infinitamente mais do que daquela época. Os falsos profetas se multiplicaram de uma forma terrível e estão em muitas igrejas. Eles chegam de uma forma, se você não tiver condições de identificá-los, ele vai enganar a igreja, vão destruir a igreja. Quantas igrejas racham por causa dos falsos profetas, de pessoas que aparentemente parecem ser boas, boazinhas, até que pregam, que cantam e fazem tanta coisa, mas na verdade não têm a mínima intenção de servir a Jesus. Ao contrário, por onde eles passam, deixam um rastro destruidor. Mas talvez você pergunte: mas pastor, como é que eu faço para eu descobrir isto? Evangelho de João 5, Evangelho de João 5,39 diz: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Percebe que a primeira maneira de você identificar esses falsos espíritos é examinando a Bíblia, estudando. Por isso, vá para a EBD na sua igreja, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, peça orientação ao seu pastor, a alguém que conhece, que é servo de Deus, sabe, que oriente você nas Escrituras. Não seja enganado por qualquer coisa nem ninguém. Como você saber quem são e como provar os falsos espíritos? Aqui 1 Coríntios 2, 14 e 15, Paulo dá esta maneira, essa forma de nós descobrirmos como saber quando é de Deus, quando não é. E ele começa falando no versículo 14: Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque para ele são loucuras. O que é o homem natural? Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas olha o versículo 15: Mas o espiritual tudo bem discerne. Sabe o que Paulo está dizendo? Que uma pessoa de Deus, que o Espírito Santo habita nela, ela não é enganada. Ela vai para as Escrituras, ela ora a Deus, ela pede que o Senhor revele, que o Senhor mostre. Irmãos, ninguém é ludibriado quando o Espírito Santo de Deus está na vida dele. Então, você quer saber quem são os falsos profetas? Como provar os espíritos? Primeiro, através da Bíblia, das Escrituras. Segundo, peça a Deus que te dê o dom de discernimento, que mostre para que você, nem a sua família, nem a sua igreja seja enganada, ludibriada por esses falsos profetas. Eu lembro de um certo período que uma pessoa estava lá na Praça de Caxias, há muitos anos atrás, com uma venda nos olhos, adivinhando a vida de muita gente. E eu perguntei se ele sabia falar sobre cada um dos que estavam ali, que ele adivinhava, e alguém disse sim, ele sabe. Então eu peguei um pedaço de papel e escrevi: Jesus Cristo é o Senhor. Manda ele falar isso aqui, já que ele está dizendo que ele veio da parte de Deus, que o Espírito de Deus está nele, que sabe de tudo, então manda ele ler esse papel. E no papel estava escrito assim: Jesus Cristo é o Senhor. E ele não leu, não conseguiu ler, ficou apavorado, ficou com ódio, com raiva, e acabou, foi todo mundo embora. Mas sabe por quê? Aquela multidão se dispersou, aquela multidão foi embora, porque eles descobriram, irmãos, que 1 Coríntios 12, versículo 3, a parte B, diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus
de Deus diz: Jesus é anátema, é maldito, e ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Por que ele não disse Jesus Cristo é o Senhor? Porque não era o Espírito Santo de Deus, estava na vida dele. Ele não poderia falar nunca. Era um falso profeta que estava ali. Queridos, que em nome de Jesus, sabe, quando você estiver sendo testado, que você seja aprovado. Mas como, pastor, ser testado e aprovado? Através da doutrina, do ensinamento. Doutrina no grego é ensinamento. Estude a palavra, para que você não seja reprovado, mas aprovado. Senhor, nos ajude, em nome de Jesus, não sermos reprovados, mas aprovados. Amém.